Eu achei muito interessante quando eu olhei um pouco do material do álbum visual que vocês fizeram. Ele leva um pouco dessa, né, a fotografia, né? E aí, Sim. como foi a questão dessa criação? A gente tinha. é, Nós temos ali, né? Fazendo o vídeo mesmo ali, a gente tem Nina, né? Nina e Bruninho. Nina que fez a direção maravilhosa, fez o roteiro, assim. A gente já tinha a ideia do que a gente queria enquanto álbum visual, enquanto filme. E aí a gente chamou o pessoal que tinha esse olhar, né? É, tinha um olhar para isso, assim. E a gente achou lugares que faziam muito sentido pra gente enquanto banda. Lugares que a gente teve junto, que a gente viveu, né? Lugares da cidade. E lugares que representassem mais a gente e menos o turismo. Né? Então, a cidade tem lugares belíssimos assim, que a gente vai, tipo praia, etc, mas que a gente queria representar uma coisa mais íntima nossa do dia a dia, assim, da banda e não do indivíduo, né? Então, a banda tá sempre no centro histórico tocando, né? Lucas e Tiago, que são da banda, que são irmãos, usavam muito trem. Tá ali no centro, né? Essa coisa de estar na Praça da Paz, né? É, meio que o núcleo da banda, quem não mora na praça, quem não mora nos bancários está próximo aos bancários, então a gente teve essa experiência desses lugares nucleares, assim, a gente queria esses núcleos, assim. E aí aquela escolha de a fotografia toda, assim, ela ela é, mesmo quando a música é alegre, ela passa a melancolia um pouco, assim, né? Que a gente tava naquele momento de pandemia mesmo, assim. Todo mundo tava bem, mas meio bad, né? Mal, mas bem, bem, mais mal. Ninguém tava inteiro naquele É, momento da vida, né? meio zumbi ali. Todo mundo um pouco assim. E aí eu acho que naturalmente, não foi nem tão pensado, naturalmente a fotografia representou isso, assim. É, e a gente gosta muito, né, de figurino, a gente gosta muito, eu gosto muito, os meninos gostam muito de moda, a gente vê muito coisa, a gente gosta, então. E acabou tendo um link grande ali de tudo, assim, né? Foi um momento bonito, assim. Difícil, porém bonito. É. E a gente E está tentando, inclusive, atualmente, né, renovar esse público que vai ao centro histórico, né? Sim, Porque o centro histórico ele é um espaço muito bom para a cultura, né, para a arte e para a cultura. E é muito bom ver esse movimento vindo à tona, né? sim. A gente vê trabalhos como Sim. esse, né, do Rojão, que ficaram maravilhosos e foram feitos ali, Ali, né, num local que muitas pessoas nem tem mais aquela... que às vezes tem medo de ir, Isso, né? é, Tem a sensação de que aquilo é abandonado, portanto violento, perigoso, né? isso. A gente tenta ocupar, né? Mesmo enquanto banda, o nosso forró é no centro histórico há 8 anos, né? A gente tenta ocupar o máximo possível, ocupar a cidade, fazer a nossa arte e ao mesmo tempo fazer o nosso papel de cidadão, né? A cidadania de estar ali ocupando aquele espaço e aí, enquanto grupo artístico que tem um pouco de visibilidade, está chamando a atenção de quem faz política na cidade para olhar aquele espaço, né? Para olha, aquilo ali está sendo movimentado e bem movimentado, né? Os nossos últimos forrós, todos ficaram gente para fora, deu a lotação máxima da casa e ficou gente para fora, então existe gente querendo indo para lá. Se o show lota e ainda ficar gente para fora, as pessoas estão indo para o centro. Então o centro tem que ter o mínimo de Estrutura, né? cuidado e estrutura para receber. Né? A gente vai Aham. fazendo, né? E acreditando. E já, como eu tinha falado no começo, os streams hoje eles são nada mais que uma rede social, né? E uma das coisas que eu acho bacana lá é a gente conseguir ver as referências dos artistas que a Sim, gente sim, sim. escuta, né? E quais são as tuas referências atuais assim? Caramba. Isso é As muito atuais. difícil de dizer. Assim, não é difícil de dizer, mas elas são muito ecléticas, assim. Uhum. Coisas que eu tenho ouvido e me inspirado bastante ultimamente, escutei muito Lineker,
esse último disco que ganhou o Grammy. Aham. Uma artista de São Paulo maravilhosa, Anelisa Assunção, filha de Tamara Assunção, lançou um disco irretocável, assim, também, daqueles que você tem que parar para ouvir e falar assim, peraí, preciso me debruçar para entender isso aqui. Emicida, Djonga, eu sou muito eclético, um trio de forró maravilhoso do interior de São Paulo chamado Trio Macaíba, que eles lançaram um disco agora com Big Band, assim, uma coisa forró com jazz, assim. Belíssimo aquilo, assim, de deixar de boca aberta, assim. 2 artistas daqui que moram em São Paulo que lançaram um disco hindu, oh meu Deus, Guegué Medeiros e Salomão Soares lançaram um disco de piano e zabumba, que é uma formação, eu acho que inédita, assim, eu acho que nunca ninguém lançou um disco de piano e zabumba. Gente que eu tenho ouvido muito. Gil é sempre uma referência, mas eu estou tentando pensar gente nova, né? Escuto muito Raquel Reis. É uma amiga, é próxima, mas eu escuto muito Flaira Ferro. Manhana, que é uma artista maravilhosa. Eu acho que ela está na Bahia agora, mas eu acho que ela é do Rio. Manhana, maravilhosa, assim. Escuto muito pagode, né? Marvila, Tiaguinho, Ferrugem. Sou muito pagodeiro nesse aspecto, assim. Escuto muito, muito também. Eu estou esquecendo muita coisa aqui, mas é por aí. Não, mas é complicado. E você vai, aí depois, pode ter certeza, quando chegar em casa, era pra eu ter falado. Sempre assim. É sempre assim. Por exemplo, um disco que eu voltei a ouvir, 2 discos na verdade, que eram discos que o meu irmão ouvia, e eu tinha... Meu irmão é muito, muito rock and roll, assim. E que eu voltei a ouvir porque eu falei... Caramba, tinha isso lá. Então, eu preciso ouvir isso de novo agora com outro olhar, né? 30 anos após, eu preciso ouvir isso com outro olhar, assim. Claro, os 2 discos não são de 30 anos atrás, mas da época, assim, que eu não vou lembrar o nome dos discos específicos, mas aquele disco do Sepultura, que eles dialogam com a tribo indígena, com os povos originários. Aquilo, pra mim, quando eu ouvi agora... de novo, assim, caramba, meu, que negócio... Aquilo é pra explodir a cabeça mesmo, assim, aquela mistura sonora, aquela busca deles. E um disco que meu irmão ouvia muito, que eu voltei a reouvir, é o do Metallica com a Sinfônica de Berlim. Sim, também. Esse disco é muito bom. Caramba, assim, daquilo é de... Agora, né, pensando, eu escrevendo arranjo e produção musical, eu sento e faço assim... não teria condições de fazer um negócio desse. Isso é muito assim, isso tá um absurdo, assim, né? Pronto, acho que eu citei bastante coisa aqui. Me diz uma coisa, desses artistas que estão surgindo aqui, a gente tem, por exemplo, Sofia Gaioso, né, que já está há um tempo, né, em São Paulo. Pedro Índio também, que foi para São Paulo. Quais artistas daqui que estão começando a colocar essa carreira da Paraíba para fora? Porque aqui eles já tinham um certo público, né? Sim. Eu acho que... Aí você disse, né? E aí você disse 2 pessoas maravilhosas que eu trabalho e falei hoje com as 2. Pedro Índio e Sofia Gaioso, né? Que estão lá, assim, estão se debruçando, estão mostrando esse trabalho dos 2, assim, que é muito bom, assim. Tem gente indo, eu acho que ano passado rolou uma turnê linda de um pessoal daqui, eu acho que foi Minas e Rio de Janeiro, foi Elon, Natália Bellar, foi Titá, Zé Neto e Luquete. Eu acho que eles rodaram juntos. E foi uma turnê muito bonita. Recentemente, a Natália Bellar fez mais, acho que 2 ou 3 tours por lá, também no Sudeste, que está sempre rodando, assim, divulgando o trabalho. A gente tem Bicharte, né, que está tá na Globo e está fazendo o trabalho dela. A gente tem um show sábado agora em Natal, ela tem show sábado em Natal.
Tem mais gente. Deixa eu ir pensando aqui. Elon, né, que eu disse, assim, que foi e parece que vai de novo agora para fazer uma tour por lá também. A Quadrilha, né, que era o grupo de Elon, Pedro Índio, Guga Limeira e Amorim fez também uma tour por lá. Eu acho que hoje a distância está menor. Uhum. Eu acho que o pessoal tem ido, assim, tem feito bons trabalhos aqui, obviamente, e precisa perder o medo, se programar e ir, assim. Eu quero que mais gente vá, né? Que quanto mais for, melhor para todo mundo, assim. A gente meio que divulga naturalmente as coisas, né? Veio um artista da Paraíba, é bom, veio 2 é bom, veio 3 é bom. Quando for o 4º artista, as portas se abrem melhor. Tipo assim, não, todo mundo que vem é bom, as portas vão se abrindo naturalmente, né? Sim. A gente acredita nisso, assim. Eu acompanhei muito a estadia em São Paulo do Som de Luna. Sim, maravilhoso também. Eles tiveram esse probleminha que eles ficaram lá no período de pandemia. Foi na pandemia. Então lá não estava funcionando nada. Mas a gente já viu que eles estão colhendo os frutos. Né? Muitos frutos, né? Por exemplo, aquele feat deles com JP, aquilo é maravilhoso, né? Eles são maravilhosos, né? Eu sou suspeito de falar que eu produzi o disco. Mas aí é óbvio que eu não vou falar. Então eu não vou falar do disco, para não falar do meu trabalho. Vou falar dos dois, do Som de Luna, Vitor e Diogo. São maravilhosos, né? São grandes artistas, assim. Grandes músicos, grandes instrumentistas. Tá pronto, né? É só o mundo ouvir. Aquilo ali não tem muito o que fazer mais, não. É só. E aí eu vou só puxar um pouquinho. Foi difícil fazer a produção do disco deles, eles sendo instrumentistas tão bons? Não, isso só facilita. Isso só facilita, assim, porque quando a gente tem as ideias, naturalmente, a gente que faz arranjos, a gente faz arranjos para quem vai executar. A gente faz arranjo mais genérico quando a gente não sabe quem vai executar. Faço um arranjo para tal música, eu não sei quem vai executar, mas normalmente a gente faz arranjo para quem vai executar. Era fácil fazer arranjo para eles, porque como eles tocam muito bem, qualquer coisa que você criasse ia sair. Eles não iam ter que ir para casa, passar uma semana estudando para voltar depois fazer. Então, nesse aspecto foi muito fácil. O que deu trabalho foi que era um disco grande em número de músicas e grande nos arranjos, né? A gente não tinha música com power trio. Não tinha baixo, batera, guitarra e só. A gente tinha baixo, batera, 2 guitarras, um violão, um piano, um acordeon, um trio de metais. E aí para você escrever arranjos para isso tudo, assim, botar tudo na partitura, criar isso tudo, gravar é um processo lento, não é um processo rápido para um disco. Então foi um trabalho longo, né? Eu acho que a gente trabalhou uns 6 meses para deixar esse disco pronto. Eu digo trabalho diário mesmo, assim, né? Se dedicou para deixar o disco pronto. Então é trabalhoso, assim. Mas foi super fácil, porque todo mundo que estava no disco eu acho que é uma das poucas regras que eu tenho nas produções que eu faço. Músico ruim só tem vaga para eu. O restante tem que fazer tudo direitinho para facilitar a minha vida. E já qual foi quando foi assim a primeira vez que tu subiu num palco? Faz muito tempo. Num palco mesmo? Sim. Palco, não apresentação na rua, porque eu tocava em banda marcial quando eu era criança. Uhum. Primeira vez que eu subi num palco, eu lembro, foi... Eu posso estar muito enganado, mas foi no Carnaval de 1992. Acho que ninguém nessa sala era nascido quando eu subi no palco pela primeira vez. 92? 92. O menino já tava pulando. Nós dois. Foi, e assim, eu era muito novo e talvez eu não tinha muita noção, assim, do palco. Era criança, eu lembro que minha mãe ia junto. Eu lembro que por ser um baile de carnaval, era um baile longo, assim, sei lá. A banda começava a tocar 10 da noite e o baile era até 4 ou 5 da manhã. Então, nos intervalos, eu ia até o camarim e dormia no colo da minha mãe. Aí, quando dava a hora de voltar, tipo 20 minutos, aí alguém da banda ia lá, me acordava para eu voltar a tocar. Eu tinha... E tocava o quê? Eu tocava trompete. Era? Eu tinha, sei lá, 10 anos, 9, 10 anos, por aí, assim.
Mas eu acho que a primeira vez que eu tive sensação artística do palco foi num grupo de pagode. Foi que eu tocava num grupo de pagode, já mais velho aí, um pouco assim, que ali foi sensação artística mesmo, assim, de eu me entender como artista, de eu pensar uma roupa, de eu pensar um repertório, de eu pensar como eu vou agir no palco, de entender que o público tava ali para me ver, para interagir com isso. Eu lembro que foi uma experiência amedrontadora a primeira vez, assim. Foi. Amedrontadora, porque você tá o tempo todo muito exposto, né? Uhum. E aí a situação é muito doida, porque você começa a perceber que qualquer mínimo movimento que você faz de corpo, as pessoas respondem. Então elas estão vendo tudo que você está fazendo. Aí você passa um tempo assim, eu acho que foi metade do show eu muito travado, morrendo de medo, assim, para depois eu ir me soltando, assim, e entendendo aquele espaço, assim. As primeiras vezes eram muito amedrontadoras, assim. Muito mesmo, assim. Nervoso de errar, eu acho que todo artista tem uma cobrança consigo mesmo muito forte, né? Então, medo de errar, a gente tem sempre grandes referências, né? Uhum. Então, a gente fica pensando, se fosse Gilberto Gil, não ia fazer mal feito. Então eu preciso fazer bem feito, né? Artista tem essas loucuras, assim. Mas eu lembro que foram bastante amedrontadoras no começo, assim. Eu não conseguia sentir o prazer, não. Demorou um pouco para eu respirar e tipo, cara, isso é bom. Isso é gostoso para mim, a me sentir bem, a me sentir em casa, a conseguir me soltar. Demorou um pouco. Aqui também. Desse jeito. Eu ainda não consigo, não. Mas a gente vai do mesmo jeito. Imagina, eu comecei agora. Segundo programa de Renata. Segundo programa. Estamos começando agora. Depois vai soltar. Eu tô no 80 e ainda tô... Eu faço 30 anos já. Meu Deus. Aí você vai soltando. Com o tempo você vai ver. Solta. Você até esquece que tem câmera, que você tá entrevistando alguém. A coisa só começa a fluir. É porque eu sempre tive por trás das câmeras. Né? Eu sou publicitário. Aí sempre tive por trás. Tava escrevendo, dirigindo e tal. Então, nunca tava na frente. Aí agora... É um outro desafio. E eu também, né? Porque como fotógrafo, eu tô sempre ali por trás. Atrás da então, câmera, literalmente. A gente saiu de trás da câmera pra cá. Pra entender o outro lado agora. Loucura. Dizem que se um dia vocês forem fazer um trabalho de direção novamente, o olhar já é outro agora. Não, mas Você fala, caramba, eu já tive ali. Não, isso aqui que eu pedia não funcionava. Né? Não, eu fui recente fazer direção de negócio e fui totalmente... Das pessoas, o que foi que houve? Menino. Mudou tanto. Parou de gritar. Que foi Entende isso? na pele agora. Sabe? Mas é outra coisa. E quando você tipo, não digo migrar, mas assim, você acrescentou a parte da produção. Tudo que eu fiz na vida, na música, e aí eu toco vários instrumentos, né? Eu sou multi-instrumentista. Tudo que eu fiz na vida foi por pura necessidade, assim. Nenhum dia eu acordei e fiz assim, quero aprender um instrumento novo. Sempre foi, precisa fazer alguma coisa e só tem eu aqui para fazer. Tá, vou fazer. Produção foi do mesmo jeito. A gente precisava fazer as produções. A dos fulano, a banda já estava começando a tocar bem. A gente se vendo internamente, a gente já está fazendo um som, vamos começar a pensar. A gente começou a produzir um disco que a gente parou, ouviu, ele não estava bom, a gente abandonou esse disco. Tem até músicas dele que a gente vai no futuro pôr de novo no repertório. A gente precisa começar a experimentar, testar coisas, porque a gente já está melhor. E aí era muito caro você alugar um estúdio, pagar alguém para testar coisas, né? Aí, a gente precisa testar. E aí eu comprei um pequeno equipamento. Comprei pequeno equipamento mesmo, uma plaquinha de áudio muito simples, um microfonezinho muito simples e um fone muito simples. E eu comecei assim, fazendo as coisas da banda, assim. E o que me facilitou foi porque eu já tinha noção de música, de arranjo, então pensar essa parte da produção, porque hoje, como a gente faz coisas muito sozinhos, a produção musical virou
uma coisa muito solitária hoje em dia, né? As pessoas fazem muito mais beat, então ela faz tudo sozinha. Então a gente não tem noção da outra parte que é muito importante do trabalho de quem faz produção musical, que é o diálogo com os artistas, né? Entender o que o artista quer, como ele quer, e às vezes você saber que a tal coisa é melhor se um amigo meu guitarrista que toca mais rock and roll, ela quer um disco rock and roll. Eu não vou chamar um guitarrista de jazz. Vou chamar alguém que toca jazz, vou chamar alguém que toca rock para ter a linguagem. Então, esse trabalho todo, eu já tinha ele mais fácil, porque eu era músico, já estava na rua, já executando, então fui aprendendo a parte técnica com os fulano, e depois eu vim gravar com um amigo, que depois virou meu sócio, e depois virou grande amigo. Hoje a gente está cada um com o seu espaço, mas ainda é um grande amigo e irmão, Renato, do Gota Sonora, falou assim, não, pô, essas coisas que você está fazendo tá massa, começa a vir no meu estúdio. E aí foi aonde eu tive que sentar de vez mesmo e virei o técnico. Eu fiz o caminho oposto, eu era o músico, o artista, e fui para trás, né? Virei o técnico, virei quem coloca o microfone, quem fala, ó, você tá tocando errado, ajeita isso aqui, ajeita ali, assim. Mas foi com a banda, assim. A banda me ensinou a ser produtor nesse aspecto, né? Porque a banda precisava ter alguém que fizesse. Eu estava ali à disposição, estava afim, comprei o equipamento e fui fazendo e virei produtor assim mesmo, assim. E as primeiras coisas foram da minha banda. E aí, como as pessoas ouviram e gostaram, depois começaram a me chamar. E aí, de lá pra cá, já fiz trabalho com muita gente já nesse país. Massa, Inclusive, você tem trabalho de diretor de cultura e gestor cultural no estado de São Paulo. Tenho dois... Como foi? Fui maluco.